Boa tarde! E o tema de hoje é os processos de independência nas colônias francesas na África. E o objetivo da nossa aula é apresentar as características do processo de independência em algumas colônias francesas, especialmente a Argélia, entender o impacto da Primeira Guerra Mundial na luta pela independência africana. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos à leitura? A presença francesa na África foi paulatina ao longo do século XIX, configurando uma roedura, inicialmente pelo norte do continente. Então, podemos dizer que os franceses roeram a parte norte da África. A parte norte da África foi roída pelos franceses, tá? A presença europeia no Maghreb data de 1830, quando a Argélia, no litoral do mar Mediterrâneo, despontou o interesse da França pelo potencial estratégico da região. A ocupação militar francesa na Argélia buscava controlar principalmente os portos, mas foi estendida também para o interior. Após o Congresso de Berlim, coube à França, além da Argélia, o Marrocos e Tunísia, que formavam o protetorado francês no norte da África. O que significa a palavra protetorado? Território ou país. Então podemos dizer que formavam o país ou território francês no norte da África. A política francesa aplicada nas colônias não se diferenciava do que as demais potências capitalistas praticavam. Exploração econômica da população rural, confisco de terras, cobrança abusiva de impostos. Isso vinha acompanhado da expansão da produção agrícola e da construção de ferrovias para seu escoamento pelos portos do Mediterrâneo. Como vimos em aulas anteriores, o imperialismo não se dava apenas na esfera econômica, mas também ideológica. Nesse sentido, a colonização francesa reforça a hierarquização da sociedade, agora dividida entre colonos, brancos e nativos árabes e berberes. No início do século XX, o advento da Primeira Guerra ampliou a ocidentalização dos costumes, com o uso maciço dos soldados magrebinos no exército francês. O resultado foi a reação através do protesto nacionalista. Foi, porém, a partir da Segunda Guerra que a situação do Império Colonial francês começou a se desintegrar. Então, foi na Segunda Guerra Mundial que o Império Colonial francês começou a se desintegrar. Ou seja, na Primeira Guerra Mundial, os franceses estavam com tudo. Já na Segunda Guerra, o Império começa a se desintegrar. O que foi muito bem aproveitado pelos independistas, pelos independentistas africanos. A ocupação nazista da França, o fim do domínio francês na Ásia, Indochina, a derrota na Guerra do Vietnã estão no centro do enfraquecimento francês como império colonial na África. Durante a Grande Guerra, o território colonial na África foi palco dos conflitos entre aliados e países do eixo. No caso francês, foi também em uma colônia africana que começou o processo de resistência francesa ao avanço nazista quando a Argélia sediou o Comitê Francês de Libertação Nacional organizado pelo general de Gaulle em 1943. Nas colônias francesas no interior e no litoral atlântico, África Equatorial Francesa e África Ocidental Francesa,
A resistência ao colonialismo é intensificada com a absorção ideológica do pan-africanismo e da ideia de libertação da África pelos próprios africanos. No contexto da crise francesa, durante a guerra, a busca de um fortalecimento diante do avanço do eixo e também da perspectiva de resistência nas colônias africanas leva a França a tratar de temas de interesse das colônias no Congresso de Brazzaville. Contudo, os temas são abordados de maneira superficial e sem a disposição política de colocá-los em prática. Por exemplo, como solução para a questão do trabalho compulsório, havia a proposta de permissão para a instalação de sindicatos. Entretanto, numa demonstração de desinteresse real pelo tema, o argumento francês era de que o contexto da guerra e os necessários cuidados ideológicos impediam a aplicação imediata na medida. Ideológico significa ideologia, né? Quer dizer ideias. Então, ideológico, relativo à ideologia, ou seja, é o que se funda em ideias. Então, ideologia são ideias. Se, por um lado, a França precisava das colônias econômica e militarmente, por outro, não havia qualquer disposição em facilitar o caminho das independências coloniais. A reafirmação pelo governo francês de que toda a reforma pelo fim das colônias deveria partir do Estado da França marcava a expectativa de garantir um processo lento, gradual e controlado. A independência da Argélia em 1962 se deu no conturbado contexto do pós-guerra. Iniciado com a criação da FLN, Frente de Libertação Nacional, em 1954 e completado com a tática das guerras de guerrilha. Estas expuseram o século de dominação francesa, de racismo, de expropriação e de ressentimento da maioria muçulmana do país. A motivação nacionalista argelina foi construída durante a dominação francesa pela crítica à ocidentalização naquele espaço islâmico fortemente construído durante o pertencimento ao Império Otomano. A reação francesa se deu de modo muito violento, o que gerou desaprovação da opinião pública da França. Durante a Guerra da Argélia, Tunísia e Marrocos declaram sua independência, aproveitando a extrema atenção do exército francês no vizinho. Eu solicito a vocês, meus caros estudantes, que vocês assistam ao vídeo sobre a Guerra da Argélia, que está disponível no YouTube. Vai lá no YouTube e acessa Guerra da Argélia. E vocês vão ver no vídeo como que foi a Guerra da Argélia, na produção do vídeo, tá, pessoal? Ou seja, no decorrer do vídeo, você vai ver de fato como foi a Guerra da Argélia. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje no meu canal do YouTube. Espero que vocês tenham aprendido e gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Hoje é sexta-feira, acabou a semana. Hoje é sexta-feira. Eu desejo a todos um bom final de semana, um bom descanso. E segunda-feira estamos aqui novamente na nossa continuação da história da África independente, ou seja, na segunda-feira eu estarei falando dos processos de independência das colônias portuguesas na África. Não percam, hein? Segunda-feira estarei falando aqui no meu canal. Então é isso. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho logo abaixo para receber todas as notificações. E se você gostou, já deixa seu like. Muito obrigado e eu vou terminar agora com 10 minutos de gravação. Um beijo e até segunda. Tchau, pessoal!
10 minutos e 7. Agora eu já tenho 10 minutos e 15 de gravação, né? Estou terminando. Muito obrigado, gente. Bom final de semana e até segunda. Valeu, tchau.